Quero ler para nós o que está dito por e acerca de Jesus, acerca dele e por ele, aqui em Marcos, no capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se entre si alguns dos presentes, entre eles Judas, especialmente capitaneados por Judas Iscariotes. Dividiu-se a assembleia, inclusive na opinião do grupo dos discípulos imediatos de Jesus. Uns ficaram com a opinião representada por Judas e outros com a atitude singela da mulher, achando que ninguém tinha que se meter. Esses que se indignaram, capitaneados por Judas, conforme explicitamente nos diz o Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, onde isso está explicitado, que essa fala foi pronunciada em nome de um desagrado ou de uma divisão no ambiente por Judas, é aqui, do mesmo modo expresso, com as mesmas palavras e com o mesmo termo que se repete tanto aqui quanto em Mateus 26, quanto em João 12, que é o termo, a expressão desperdício. Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume, disse Judas Iscariotes, poderia ser vendido por 300 denários, uma grana, e dar-se aos pobres. E João diz, isto ele dizia não porque cuidasse exatamente dos pobres, mas porque, como era o tesoureiro e carregava a bolsa, ele metia a mão dela e dela roubava. Então os pobres tinham virado uma boa causa, mas não eram a razão digna dessa conversa aqui proposta. E assim murmuravam contra a mulher, praticante do desperdício, que quebrara o vaso de alabastro com perfume preciosíssimo aos pés de Jesus. Mas Jesus, ouvindo e vendo tudo isto, disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convoscos. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas eu sou uma oportunidade rara. A mim nem sempre me tendes à disposição do desejo e do capricho, da vontade, do programa ou do projeto. Ela fez o que pôde, deixai-a em paz. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E esta mulher é Maria, a irmã de Lázaro e Marta. Acerca dela, diz Jesus, em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo, incluindo este dia e esta hora no Teatro Dulcina, será também contado o que ela fez para a memória dela. Ó Jesus, por favor, ilumina o nosso coração com a singeleza da tua luz,
coloca em nós um espírito brando para acolher a tua palavra, um espírito manso, que não se rebele contra a verdade, um espírito submisso às convicções que nos sejam trazidas pelos dogmas do teu amor, pelo amor do teu nome. Acende chamas e renova as ternuras do nosso coração em ti, na fé, uns para com os outros, para com a missão de sermos teus neste mundo. É o que eu te peço por mim, por cada um dos meus irmãos aqui e aonde quer que esta palavra seja vista e ouvida, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. É interessante, é o que a sequência desse texto, aqui em Lucas, no capítulo 26, nos diz que acontece no verso 14. Mesma história, só que aqui em Mateus há uma relação de causa e efeito sobre o que este episódio provocou no coração de Judas. Isso tudo que nós acabamos de ler aconteceu, e a primeira coisa a seguir, que se diz em Mateus 26, 14, é: então Judas, um dos 12 apóstolos, foi ter com os principais sacerdotes e propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E lhe pagaram 30 moedas de prata. Não é à toa que o Evangelho carrega essa relação de causa e efeito entre a atitude amorosa, simples, desperdiçante de um ser Maria, e o faça contrastar com o pragmatismo de natureza econômica, com proposta e projeto de tema social, os pobres, com estrutura de ONG. Prioridade é reunir esse dinheiro para a gente poder atender a causa dos pobres, enquanto o coração não tinha nenhum alinhamento com aquelas declarações, aquela verdade, aquela confissão verbal, porque, de fato, o que João diz é a proposta que ele fazia de economia era economia em relação a qualquer outra finalidade, menos a causa particular que ele representava, que era ele mesmo. São os econômicos de si mesmos e para si mesmos. Para mim é bonito que essa sutileza do Evangelho assim construa esses dois personagens. Um que é apóstolo e tem nome de herói, Judas. Era um dos nomes mais celebrados em Israel naquele período intertestamental. Judas, Simão, Simeão, foram nomes importantes entre os heróis de Israel do período dos Macabeus para frente. Também os líderes das grandes revoltas, os pequenos Che Guevaras daquela região palestina tiveram nomes assim, de modo que era cult colocar o nome dos filhos em reverência e em referência a personagens tão interessantes. E Judas é uma dessas figuras, e pelo que a gente percebe dele,
Era provavelmente um dos mais articulados dentre aqueles 12 apóstolos que andavam em volta de Jesus. Em todos os sentidos. Do ponto de vista da inteligência, da cultura, da capacidade dialogal, da multiplicidade relacional, de uma confiabilidade assertiva que ele passava, a ponto de se tornar tesoureiro do grupo. Num ambiente onde tinha coletor de impostos, que entendia também tudo de economia. Quem ganhou o poder de fazer a gestão do recurso imediato para a finalidade social foi Judas. Porque, juntamente com a capacidade gestora, tinha também um discurso forte, uma incisividade ideológica, certamente afirmada como preocupação verbal e verbalizada em favor dos desfavorecidos. Como a gente vê acontecer em muitos lugares. Eu já presidi muitas ONGs e criei ONGs. E me relacionei com os sindicatos e o mundo das ONGs no Brasil e do terceiro setor no mundo inteiro. Algumas das ONGs mais importantes da Terra. Aonde você via que frequentemente os pobres acabam se transformando num pretexto temático apenas para o levantamento de fundos. E se transformam num grande negócio. A ponto de que há entidades, dessas entidades mundiais de socorro, conhecidas em volta da terra toda, algumas respeitabilíssimas, e o são, porque não existe roubo nem desvio de dinheiro, mas existe desvio de propósito. De modo que, do ponto de vista de auditorias, elas são impecáveis, mas do ponto de vista das hierarquias de propósito do reino de Deus, elas são blasfemas. Porque elas levantam 1 bilhão, 2 bilhões, 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, estamos falando de bilhões, 50 bilhões de dólares para refugiados, zonas de guerra, tudo isso. Mas a estrutura absorve 60%, porque os gestores do dinheiro são executivos ultra bem pagos. A entidade paga todas as benesses, todos os perks deles. Enfim, é um grande negócio. Em alguns lugares do mundo, você se dedicar à causa de se tornar um CEO ou um executivo da bondade, combatendo a miséria mundial. É um marketing pessoal bonito. Quantas vezes eu não fui procurado por empresários no Brasil inteiro e alguns fora daqui do Brasil. Presidente da Pepsi-Cola, diretores da Coca-Cola nos Estados Unidos, de organizações poderosas em volta da terra, mas cujos nomes estão atrelados a pessoas com quem eu tenho algum tipo de relação pessoal, ou fui a elas introduzido por amigos meus, cujos nomes eu prefiro poupar, aonde eu percebia que o interesse maior na contribuição era o tipo de associação de marketing limpo, de imagem. Tipo, contribuir com o senhor é uma bandeira legal para a minha empresa. Ou para a Fábrica de Esperança. É bonito dizer que essa empresa apoia a Fábrica de Esperança. Isso é uma maneira de fazer um marketing legal. Porque tem muito pouca gente mesmo fazendo por fazer. Mesmo quem está atolado no negócio, é muito sutil o processo de traição e, de repente, aquilo começa a virar um fim em si mesmo, começa a virar um objetivo para a sua vida. Começa a virar seu orgulho, começa a se tornar sua vaidade, começa a se transformar na sua coroa, começa a ser a sua ética de soberba, começa a ser o tema velado da sua síndrome de Lúcifer. Eu estou lhes falando com conhecimento de causa, meus amigos.
Eu sei como isso funciona, a partir das rejeições que eu tive que fazer imensamente no meu coração, especialmente na época da minha juventude mais fogosa e intensa, como também vi a quantidade enorme de pessoas legais que surtaram no processo de fazer o bem, de se dedicar a qualquer coisa que seja em nome dos mais e menos favorecidos da terra. Em si, isso já indica que parece que todas as outras análises podem ser suspensas. Não é esse o argumento de Judas? Por esta causa, suspendam-se todas as demais. Esse é o argumento filosófico implícito aqui. Que essa tem que ser a causa das causas no mundo e que, em si, ela já carrega aquilo que pode me fazer prescindir de perguntar: é agora, é aqui, é assim mesmo, é o melhor que eu posso fazer, é a direção real do meu coração? Deixa eu ir com todo cuidado. Não sei o que é que eu faço, meu Deus. Só mudar de lugar? Onde é que eu mudo? No palco. Onde é que eu posso ir? Fico no centro? É aqui no centro que eu não posso? Você fica aí, olha só. Nós estamos precisando que alguém quebre um vaso de alabastro precioso e transforme isso num sistema de som melhor aqui para o caminho da graça. Sabe? Agora, ali não tem nenhum menino pobre. Só o João e eu. Agora, a gente podia dar um descanso para o João. Ou é um desperdício? Olhe para mim. O que eu quero dizer? É que a filosofia que Judas estava dizendo essa ideologia faz suspensão de todas as demais considerações. Isso se transforma num dogma superior. Qualquer outra coisa feita que não seja isso já carrega relatividades e desnecessidade em si. Aí surge Maria. No meio dessa história, desse sentimento povoando o coração de Judas, como auto-engano dele, enquanto ele caminhava e roubava e dizia: deixa eu pegar aqui porque nada demais, afinal de contas eu estou dando para os pobres. Dar para os pobres e servir os pobres é um dos grandes auto-enganos de anestesiamento mental. Porque a gente começa a dizer, como todo o fluxo objetivo da minha vida é para socorrer o necessitado, eu ganhei alguns direitos não confessados, apenas tácitos, de ter outras formas de benefício particularizado. É um auto-engano que vai acontecendo toda hora, é normal na mente humana. E Judas, enquanto não queria se perturbar definitivamente com quem ele era, de fato, ele se enganava com ideologias. Até que chega a hora em que ele tem que se enxergar, e ele se enxerga quando aparece Maria. Quando chega Maria, Maria do desperdício, carregando um vaso de alabastro, o que naqueles dias era equivalente a algo de um valor dificilmente avaliado por nós hoje, quando a gente pensa em qualquer valor de vaso. Era muito caro, e o alabastro era praticamente equivalente a mármore ouro, a mármore precioso, a pedra preciosa.
pela beleza, pelos graus de transparência que se alcançava neles, de delicadeza. E o aroma colocado dentro, o perfume, e a quantidade de perfume, era também um outro preço exorbitante do mercado, mais do que qualquer perfume, por mais caro que seja do mercado de hoje. Qualquer perfume caro hoje ainda é bobagem perto do desperdício de Maria na Palestina naqueles dias. Era uma das maneiras dos ricos guardarem tesouros. Era uma das maneiras de ter coleção valiosa, de ter dinheiro como arte em casa, era você ter vasos de alabastro com perfumes de nardos e de outros tipos de essência igualmente caros. Era coisa para deixar na cristaleira, como a gente vê em ruínas da antiguidade, como os milionários faziam. Era ostentação. E valia muito. Aí vem Maria, depois que Jesus tinha ressuscitado o seu irmão Lázaro, quando deram uma festa para celebrar o milagre, ela entra no meio da festa, que nem era na casa dela, mas ela entra, casa do seu Simão, lá em Betânia, com Jesus à mesa, Lázaro à mesa, e ela vem e quebra o vaso de alabastro. Vocês podem imaginar o que negócio é esse? Quebra. Pof. Espatifa o alabastro. Pof. Respinga tudo para todo lado. E ela pega o vaso ali. Não fiquem grilados com a minha luta aqui, não. Basta que seja uma tentação para mim. Não basta para vocês, não. Fiquem em paz. Ela pega o alabastro, o perfume, e unge os pés de Jesus. E Judas olha aquilo, olha para alguns outros. As patotas vão se formando sempre. Porque a identificação das pessoas com determinadas coisas e causas, quando a gente faz parte de grupos de convívio contínuo, logo, logo começam a se transformar em clubes de afinidade e de identificação. Isso é uma coisa muito simples e óbvia de perceber e de notar. Você só não enxerga quem não está observando a vida. Mas é assim que funciona. Então Judas era o representante de um discurso legal, articulado e apoiado por um monte de gente boa, ali com Jesus. Outros não estavam ligados a nada disso. Estavam menos preocupados com tudo, estavam mais dispostos a tratarem do que acontecesse, do que fosse oportunidade, do que quicasse diante deles na vida. Mas o grupo que se ideologizara mais tinha como interpretação já garantida que, em relação a dinheiro, o que quer que não fosse prioritariamente destinado à causa dos pobres era desperdício. É quando a ideologia toma conta da gente nesse nível que qualquer outra coisa, aonde o dinheiro que não seja seu para sua comida, sua bebida ou seu gozo particular, já que você o ganhou, qualquer outro que seja doado, se não for na direção do que explicitamente seja a causa do pobre, não é prioridade, especialmente nesses dias. Nesses dias, gente, já é difícil a gente ver pessoas contribuírem. Eu assisti
eu posso dizer que eu e alguns aqui, como minha mulher Adriana, assistiu com clareza, de olhos bem abertos, assim, acompanhando. Eu estava dentro, vendo, de dentro da história. O esfriamento do amor que começou entre nós exatamente, historicamente, quando se deu crença à teologia da prosperidade e se passou a viver com investimentos em nome da fé em igrejas e instituições de natureza supostamente apostólica, de confissões de fé estilo Rema e confissão positiva, quando esse dado histórico entrou no mundo e entrou aqui também, o amor começou a morrer. Porque toda a relação com Deus passou a ser explicitamente uma barganha. E aí o que é que você via olhando de dentro? A generosidade foi acabando imediatamente. Antes da teologia da prosperidade, você via ainda pessoas generosas. Depois da teologia da prosperidade, a generosidade acabou. Tudo tinha que depender de. Não tinha mais ninguém se antecipando, não havia mais nenhuma viúva pobre dando tudo o que tinha pela fé. A viúva pobre agora dizia, eu vou botar no gasofilácio da igreja. Se o Senhor me der 10 vezes mais, então eu contribuo, ajudo alguma miséria, alguma calamidade, alguma outra coisa, mas estava condicionado. Depois, começa o processo de a gente assistir às ONGs e às organizações promotoras do bem não governamental irem caindo no roubo, na corrupção. Foi uma nojeira o que aconteceu do metade da década de 90 até agora 2010, um desmonte do terceiro setor, a gente vendo. Aí quem ainda contribuía nessas coisas, não dá para contribuir porque todo ajudador é ladrão. Aí vão parando. Aí vem outros fenômenos que se acrescentaram. Foi a constatação do enriquecimento dos líderes religiosos, donos de fábulas, são nomes da Forbes. Isso tudo em contextos de miséria, e essa loucura ainda que não fosse em contexto de miséria, mesmo que fosse num contexto de abundância, é uma miséria contra o Evangelho, que alguém que pregue o Evangelho, pelo Evangelho se torne milionário. É pecado, gente. Quem quer viver do Evangelho e pregar o Evangelho, fez uma escolha. A escolha é, quero ter com que comer, beber, vestir, sustentar minha família, ter uma vida modesta, moderada, tranquila, sóbria e pronto. Estou contente. Até aí vai, considerando-se que o Filho do Homem, que é o meu mestre e Senhor, não tinha onde reclinar a cabeça. É concessão. Que Paulo diz, tendo com que comer, beber, o bispo seja marido de uma só mulher, cuide bem dos filhos, nutra a sua casa, seja modesto. Quando diz seja hospitaleiro, é porque ele tem como hospedar, ele tem o que dar também. Esse é o equilíbrio. Mas até aí vai e aí fica. Aí quando de repente as pessoas começam a ver pastores milionários, apóstolos, bispos ricos, essa nojeira. Aí é Banco do Vaticano também, desde o final da década de 70, lavando dinheiro, uma porcariada só que não para. Está lá o Bergoglio agora vendo se mantém ou se fecha o negócio. E o povo vai assistindo. Seja aqui, seja na América, seja na Europa, o Ocidente inteiro
inteiro está vendo essa nojeira e a multiplicação dessa iniquidade vai esfriando o coração de quase todo mundo. O cara olha para você e já diz, será que é um canalha também? E o maior preço quem pagou nessa história toda foi Maria. Não foi Judas Iscariotes na história. Porque as ONGs continuam indo bem, muitas delas, levantando fundos. Agora, os que vivem para fazer o que ninguém entende, para cometer a loucura do desperdício, de quebrar alabastro e derramar perfume, esses aí definitivamente já não contam mais, nem mesmo com uma assembleia dividida a respeito do significado da coisa. Porque os que corromperam o evangelho, pregando outro evangelho e enriquecendo-se, fizeram com que a mente humana que observa tal coisa considere hoje a pregação do evangelho uma desnecessidade, ou então interpretam o anúncio do evangelho como algo que já vem pré-definido como uma mecânica para alcançar os fins do enriquecimento, ou que já é animado pela sorte da ganância. De modo que as práticas corrompidas desses enrigelaram o coração de quase todos, quando se trata de apoiar a pregação do evangelho. Maria perdeu. Maria perdeu. Porque no mundo inteiro ainda é muito mais fácil a gente levantar recursos para os pobres que nós sempre temos conosco. Quando quisermos fazer isso, é muito mais fácil do que hoje em dia, qualquer que seja o voluntariado, a disponibilidade, a disponibilização de recursos financeiros na direção da pregação explícita do Evangelho. Olhe, a maioria simplesmente acha que não é mais prioridade. Não é. É desperdício. Por que a gente não pega esse dinheiro e não faz uma outra coisa? Eu estou lhes dizendo isso com a isenção de uma pessoa que passou a vida inteira fazendo ambas. E que acha que elas andam juntas, conforme a necessidade. Se eu encontro alguém cuja fome é espiritual, eu não preciso forçá-lo a comer trigo comigo, para que o evangelho ganhe concreção na vida dele. Eu abro o meu coração com ele. É isso que eu faço. Eu quebro o meu alabastro interior e derramo o perfume do meu ser, o nardo da minha alma, é o que ele está precisando. Quando ele está passando fome, eu socorro se eu puder, se eu tiver, certamente o socorrerei. Seja qual seja o nível de ajuda, o espírito do evangelho é esse. Se você vir, acolha, atenda. Se você tiver, não feche o coração. Mas o evangelho não ideologiza nem a causa dos pobres como a causa primeira. Não ideologiza. Ele não ideologiza nada. O evangelho diz: não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Esse é o ensino de Jesus. A mim nem sempre me tendes. Tem uma coisa fixa: os pobres sempre os tendes. Infelizmente, a miséria de vocês, da alma de vocês, garante uma sociedade que sempre terá pobres. Agora, oportunidades da graça, nem sempre as tendes.
momentos únicos, kairos, que é aquele tempo da oportunidade. Nem sempre os tendes convosco, tais tempos. Os pobres habitam o cronos do horizonte da história. Sempre os tendes convosco. O kairos não está sob controle. Nem sempre o temos conosco. É como Jesus histórico. Esteve, não estaria mais historicamente. Manifestar-se-ia daí em diante nos corações. E daí em diante institui-se o dia chamado hoje, e nesse dia a sabedoria suprema é a hora da oportunidade. Ora, a hora da oportunidade às vezes chega quando eu posso acolher a um necessitado, andrajoso, miserabilizado. Surgiu essa chance, essa oportunidade, isto faremos. Do mesmo modo em que se aparece alguém que não sabe onde bota dinheiro, mas é vazio de alma, encontrará em mim a mesma prioridade de acolhimento. Porque o Evangelho não estabelece, em Jesus não há a menor chance de se estabelecer um dogma que seja superior ao não aproveitamento do momento. Há coisas que eu sempre faço e sempre farei, porque elas fazem parte das coisas que sempre existem. Há outras, minha gente, que acontecem de vez em quando. E se a gente não tiver um coração Maria, um coração capaz de adoração, de discernimento, um coração que não esteja pré-definido ideologicamente, mas aberto, para ver a chance, a hora, o momento, a oportunidade, o significado, o milagre. O que só é possível ser garantido em nós se a nossa mente não fixar padrões ideologizados de nenhuma natureza, mas mantivermos o espírito singelo do adorador, que é o que nos salva para percebermos a graça de Deus nos momentos. É o espírito do adorador que me salva para perceber a graça de Deus nos momentos. Agora, gente, olhem bem para mim. Cada um de nós, de um modo ou de outro, ficou afetado de uma forma ou outra pelo que aconteceu nessa geração Judas Iscariotes, que é a nossa. Nós somos filhos da geração Judas Iscariotes. E o menos afetado de nós ainda está afetado. Maria perdeu. Maria virou tola, otária, trouxa, idiota. Maria abstrata. Maria desperdiçadora, Maria perdulária. Maria quebrando riquezas, derramando num culto que acaba rápido. Não poderia isso ser preservado, guardado, alongado, historificado, horizontalizado por muito tempo? Para que esse desperdício nesse momento kairos? E Jesus diz: deixai-a, não a molestais. Por que a molestais? Por que vocês estão molestando essa que privilegiou a hora, que discerniu um momento, a oportunidade,
resolveu abraçar aquilo que nem sempre se tem. O que nem sempre se tem. O que nem sempre se tem. E a tristeza de ver nesses dias uma geração esquecida dos que se tem e do que se pode fazer todo dia para ajudar, e totalmente alienada e praticamente vacinada e horrivelmente tornada cínica, muito mais ainda em relação àquilo que nem sempre se tem. Que é espírito, é sopro, é vida, é momento, é graça, é oportunidade, é chance, que só discernem os que ainda têm um coração e que adoram mais e amam mais e veem mais a graça manifesta da ressurreição e o momento único e singular daquela oportunidade que não pode ser produzida em série, do que qualquer outro programa ou projeto que a gente possa fazer quando bem entender na hora que quiser. Façamos, portanto, planos para aquilo que tem que ser feito no combate às desgraças que nós sempre temos conosco. Mas não deixemos que a ideologização disso, ou de um outro lado, o cinismo dos que dizem que desperdício, em relação a qualquer coisa que não seja pragmaticamente quantificável, não deixemos que isso também tome conta de nós, e nem tampouco permitamos que o nosso coração perca a graça e a singeleza de quem discerne momentos únicos, oportunidades únicas, situações únicas, que nem sempre estão conosco e que a gente tem que tratar como quem foi visitado por uma pomba branca no Rio Jordão. Isso acontece quando acontece. A renovação do nosso amor, preste atenção, eu vou terminar aqui, muito mais relacionada ela está, essa renovação do nosso amor, a nós termos a possibilidade de recuperarmos o espírito desses que quebram o alabastro, derramam o nardo, por discernirem o momento que nem sempre temos conosco, do que quando você simplesmente faz um programa, um projeto financeiro e diz, bom, a minha alma dizima assim, eu dou assim, eu faço assim, acontece isso aqui assim. E você fica livre do compromisso de ter alma para discernir onde quebrar particularmente o seu vaso de alabastro como adoração a Deus. Não industrialize seu culto, nem a sua bondade, porque ela vai virar mecânica. Recupere o privilégio de decidir você mesmo, pelas coisas que chegam, queimam, ardem, enriquecem, fortalecem, trazem ressurreição e vida para você, para sua família, para sua casa, todo dia. Discirna. Não deixemos de fazer o que o cotidiano do cronos da existência nos garante que nós sempre temos como desafio diante de nós. Mas não nos entreguemos apenas ao cronos, à linearidade do que sempre temos que fazer. Porque o que nos salva no amor não é o que, como
crônica da nossa continuidade bondosa, a gente faz é não perder o discernimento, o quebrantamento, para quebrar o que seja precioso, fazer desperdícios de gratidão no Evangelho, só porque ele chegou na minha casa como ressurreição e vida. Isso mantém o nosso amor vivo. Inclusive, atiçá-lo-á para amar com chama sincera a causa dos pobres todo dia. Porque o que me mantém servindo às necessidades humanas todo dia, sem a soberba e a superioridade de Judas Iscariotes, é se o meu coração tiver a coragem de identificar as oportunidades singulares e não chamar de desperdício qualquer que seja o desejo da entrega de um momento do ser, derramando a minha alma, a minha vida, o que eu puder, o que eu tiver, minha paixão, minha gratidão, aqui, agora, já, conforme o momento que vem passando, que não passará em série, não se industrializará, porque é oportunidade, é kairos, é chance, são as coisas que nem sempre temos conosco. Essas são as que nos salvam para fazermos quebrantadamente as coisas que nós sempre temos conosco. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pegue na mão de quem está aí ao seu lado. Se você puder, né? Vamos ficar todos juntos e orar. E assim que a gente orar, enquanto nós cantamos, quem quiser traga a sua oferta. E eu desejaria de coração que você aprendesse a querer, não como um dízimo legalista de igreja, de templo, não. Como aquela coisa que quem tem maturidade no Espírito Santo, quem foi tocado pelo amor de Deus, discerne. Tem muita coisa que eu posso me organizar para fazer em muitos lugares, mas existem algumas oportunidades que seus amigos podem até chamar de desperdício, mas que vão significar a imponderabilidade do alcance de milhares de outras coisas e pessoas para além de você. Agora, faça isso no espírito de Maria, porque isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Essa é a única história do Evangelho que Jesus disse para que quem fosse escrever qualquer coisa sobre ele não esquecesse de narrar. Está escrito aqui em Marcos e em Mateus. Em verdade, eu vos digo que aonde quer que esse Evangelho seja pregado no mundo inteiro, essa história vai ser contada por causa dela. Isso é Evangelho. É um ser que vira um Evangelho vivo, quem vive assim. Mantém esse espírito quebrantado, escolhe a boa parte, que não nos será tirada. É a parte que Maria sempre escolhe. Se houvessem santos de devoção, essa Mariazinha aqui seria uma das minhas. É que não existe, sinceramente, ela seria só a irmã que ela é. Muito especial pela singeleza das suas escolhas. Paizinho, nós vivemos nessa geração Judas Iscariotes, a geração da barganha, do dinheiro, da troca, da traição do Evangelho por causa do dinheiro, em nome da missão, em nome dos pobres, em nome dos carentes, em nome da evangelização, em nome de tanta coisa que não é verdade. Só é verdade quando o coração tem a coragem de quebrar o alabastro aos teus pés, derramar um nardo e te ungir,
Isso é verdade se a gente não perde a prioridade dos teus pés na nossa vida. Nós só somos salvos até para sermos úteis no mundo se não perdemos a prioridade dessa adoração que exulta e regozija nos momentos da graça, que são únicos e irrepetíveis, e não desperdiça o momento da tua visitação, ainda que os homens olhem para aquilo e digam: que desperdício se dar desse jeito, se entregar desse jeito, que desperdício. Assim que eu encontrei o Senhor, eu tenho convicção marcada dentro de mim que a primeira vez que eu li esse texto do Evangelho, sozinho, de joelhos, no quarto, chorando, com a alma incendiada, eu falei: Jesus, permite que eu não perca esse espírito de adorador e que nunca eu ache que qualquer coisa que se derrama aos teus pés, sinceramente, seja um desperdício. Nem que seja por causa das causas mais importantes desse mundo. E olhe, mesmo sabendo disso, meu irmão, não foram poucas as vezes que meu coração quis inverter as prioridades. E ele tem que ser chamado de novo a entrar na sala, a quebrar o alabastro, a derramar um nardo e a adorar em espírito e em verdade, dizendo: que o meu desperdício seja ele aos teus pés, Senhor. Senhor, coloca em nós a oração do Espírito Santo agora. Em cada um de nós suscita o quebrantamento que a nossa alma gelada está precisando. Que o nosso coração esquecidiço, ou cansado, ou exausto, ou ferido, ou machucado, ou magoado, ou descrente, ou cínico, já não crer mais. Por favor, reacende em nós para a vida o que pode nos salvar nessa geração Judas Iscariotes. Por favor, em mim e nos meus irmãos, em todo aquele que, entendendo, pede agora a graça de trazer o que é precioso no ser. Não aqui para o gasofilácio, trazer para a vida, levar aos teus pés, derramar em ti. Derramar a própria vida. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. No mundo inteiro. A mesma história se repetindo. Que esse evangelho se repita de novo aqui entre nós. Hoje. E muitos outros dias. Porque que este seja um dia de visitação. Um dia de oportunidade. Por isso, um dia único e singular. Esse dia chamado agora. Hoje. Em nome de Jesus. Amém. O que eu falei hoje aqui é muito subjetivo. Se você quiser largar a mão do irmão só 2 minutinhos para não suar, tá bom. Mas eu quero dizer o seguinte, só para, numa última tentativa de entendimento, de ilustração. Quando meu pai estava falecendo, em 2007, ele morreu várias vezes durante os 45 dias. E houve ressuscitações artificiais e naturais no processo.
Mas num dos vários episódios intensos, todo dia era uma aventura, houve um deles que me marcou mais do que a hora da passagem dele, que foi linda, 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 maravilhosa, linda. Foi um alabastro, um nardo puro, maravilhoso. Mas essa não. Passava o dia inteiro lá no hospital e ia em casa sempre rápido, tomar um banho, voltar. E falei ao médico, olha, eu vou rapidinho, já estava lá um tempão. E volto já. Quando eu ia chegando em casa, ele me telefonou e falou, volta, 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 porque ele morreu. Ele praticamente já foi. Volta. E eu nem liguei para minha mãe, nem para ninguém, eu voltei. E entrei lá, quando eu entrei lá, eu falei, o que houve? Ele falou, ele não está morto, mas ele está morrendo. Aí eu falei, mas o que houve? Ele disse, é que como a gente estava dando drogas pesadíssimas para debelar a septicemia dele, e ela não era debelável, eu intuí que tinha alguma coisa mais inflamada dentro dele, e se eu não abrisse imediatamente ele morreria. Eu abri e achei isso aqui. Aí tinha um pedaço de intestino dele necrosado. Ele me deu uma bandeja, eu olhei, e só estávamos eu e ele numa sala meio escura, cinza de hospital, com aqueles panelões em cima daquela mesa de cirurgia. Ele nu, não havia enfermeira, não havia mais ninguém. Foi uma cena única. E ele saiu, e eu fechei a porta, e eu olhei aquela claridade em cima daquele corpo branco aberto, as pernas abertas, os braços caídos, morto. E o meu coração foi tomado por uma visão celestial, por um momento de adoração que eu não tenho como explicar a vocês. Não foi nada feio, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi como se eu tivesse entrado num Louvre da Nova Jerusalém, num Louvre onde eu vi uma Pietà. E eu saí correndo dali, ele veio entrando, eu falei, com licença, fechei a porta do banheiro, me joguei no chão e me entreguei a adorar e a dizer, Senhor, obrigado, porque os meus olhos viram a maravilha dessa vida, que foi um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi como um alabastro quebrado aos teus pés e um nardo puro que se entregou. Desde aquele dia, toda vez que eu leio esse texto, essa é a mais forte memória que me vem do que é se derramar diante de Deus. Uma ilustração de uma vida inteira que não podia ter um quadro melhor para pintá-la do que aquele. Pegue na mão do seu irmão. Deseje todo o bem a ele, ore por ele, com toda a graça. Peça por quem está ao seu lado, que o Senhor dê uma semana boa, que o Senhor cure a pessoinha querida do que ela precisa, do que ela necessita, que o Senhor a proteja. Peça que o Senhor guarde esse irmão, essa irmã, que ele seja livre de tentações, de cair contra a verdade, de bater e de brigar contra a sabedoria. Peça ao Senhor para protegê-lo de todo o mal e, sobretudo, para que ele não se faça mal, para que ele não escolha nada ruim para ele. Peçamos assim uns pelos outros, mais do que por nós mesmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.